Sr. Carlos Fonte, muito obrigada por estar aqui hoje na Rádio e Jornal Valor Local. Passou a independente na Assembleia Municipal de Zambuja muito recentemente. Gostaria de saber quais foram os motivos que o fizeram abandonar o Chega. Boa tarde, Sílvia. É com muito gosto que aqui estou e que aceitei o seu convite. Desde já esperar que esteja recuperada da doença que a afetou. Muito obrigada. A sua questão, as razões da saída. A Sílvia, como sabe, e é do conhecimento público, a 23 de dezembro, em Assembleia Municipal, eu nomeei uma série de possíveis incompatibilidades com elementos que estavam eleitos e estão eleitos e tomaram posses em freguesias e na própria Câmara. Em janeiro de 2026, vi no portal Gov uma contratação da minha líder de bancada, contratada para fazer assessoria ao namorado, ao marido, em Vila Franca de Xira. Briana Batalha e o Sr. Carlos Alvarenga, que é vereador. Sim, exatamente. Não sei bem qual é a relação, também não me compete a mim saber. Nessa altura, eu dei conhecimento ao partido, porque não o tinha feito anteriormente sobre a minha intervenção da Assembleia Municipal. Dei conhecimento ao partido, tanto da minha intervenção, como da situação que se estava a passar naquele momento, com o objetivo de solucionar o problema, porque eu nunca aceitaria ser liderado, quer queiramos, quer não, é a minha líder de bancada, com comportamentos idênticos àquilo que temos vindo a notar nos socialistas mais destacados. Portanto, nesta situação de nepotismo, que é algo que sempre tem sido recusado. Exato. Por André Ventura. Por André Ventura. Eu não posso ter um presidente de um partido que me incentiva ao meu eleitorado, e o eleitorado chega, transmitindo que temos que acabar com a corrupção, temos que acabar com o compadrio político, temos que acabar com uma série de coisas, e nós cá fora, nos meios pequenos, andamos a lutar para que isso suceda, e quando eu olho na minha bancada, que estou a seguir, vejo à minha frente uma pessoa que está a fazer o mesmo, precisamente. Portanto, não basta a gente falarmos só de Carlos César. Portanto, deu conta desse facto ao partido, a nível nacional? Sim, claro. Dei conhecimento ao partido do que é que se estava a passar. Passou-se isto no dia 23 de dezembro, assim. Mandei o link do YouTube para que pudesse ser constatado o que é que se tinha falado. Sei que houve pessoas que ficaram admiradas do que é que se estava a passar, outras nem tanto, como depois veio-se a comprovar que não estavam muito admirados sobre o que é que se estava a constatar. Dei um timing ao partido para se resolver, porque depois tínhamos uma Assembleia Municipal a 27 de Fevereiro. Como tínhamos uma Assembleia Municipal a 27 de Fevereiro, eu não tenho... o que é que esperava do partido? Que o partido expulsasse Briana Batalha e Carlos Alvarenga? O que é que estava à espera? Só havia aqui havia três hipóteses possíveis. Uma delas, a mais fácil, era eu sair e passar a independente, foi o que sucedeu. A outra, a dona Briana Batalha, deixar a Assembleia Municipal e ficava por ali o assunto. Portanto, o partido não foi a favor do Sr. Carlos Fonte? Ou deixava a assessoria em Vila Franca. Eu dei um tempo ao partido para se resolver esse problema antes da Assembleia Municipal. Como o partido ou não teve tempo, ou não reuniu, ou entendeu que não me havia de responder, pura e simplesmente, eu 4 dias antes... Ficou magoado com o Chega, foi isso? Não, de modo algum. Mas demitiu, já não é militante? Sou militante, porque é que não havia de ser? Não, eu não estou chateado nada com o partido Chega, estou um bocado indignado com certas e determinadas atitudes que as pessoas tomam, que deveria-se ter em atenção o que é que estamos a tratar. E faça isto e ao que se passa a nível local, acha que desta maneira o Chega vai no bom caminho ou vai acabar por ir no caminho de tantos outros que ao chegarem ao poder dão tachos e lugares a amigos e conhecidos? Sílvia, na minha mera opinião, eu acho que isto não é nada benéfico
o que se passa na Zambuja, o que se passou em Benavente, o que se passou em Coimbra, não é nada benéfico para o partido. Mas isto é a minha mera opinião, sou quem sou, pura e simplesmente o militante, o 10.315. O senhor chegou a criticar, portanto, quando ainda era eleito pelo Chega, a postura de outras pessoas no partido que seguiram o mesmo caminho que agora Carlos Fontes está a seguir, que passaram independentes, que o senhor disse em tempos que essas pessoas deviam deixar o lugar nos órgãos em causa. Disse, digo e direi. Não então qual é que é, não sei se o que é Silvia... que é diferente no seu caso? Vou transmitir. Não sei se a Sílvia sabe, eu sou do distrito de Coimbra. Não sabia. Mas eu sou do distrito de Coimbra. Tenho alguma informação privilegiada sobre o que se passa no distrito de Coimbra, como Sim. no Conselho de Góis, que é o meu conselho. Tanto que veio um jornal pesudo por aí dizer qualquer coisa sobre a minha pessoa que não sabia o que é que estava a passar. Ele afinal é que estava mal informado. Eu tomei conhecimento que a doutora Maria... Estamos a falar também de uma eleita na Assembleia Municipal de Coimbra, certo? Não, uma vereadora. Vereadora, exatamente. Estamos a falar de uma vereadora. Vereadora na Câmara. Que se torna tão ou mais grave ainda. Certo. Eu recebi a informação que a vereadora iria passar mais dia, menos dia, a independente, porque ia assumir um cargo de responsabilidade na empresa das águas de Coimbra. E eu critico, no seguimento dessa informação, que a senhora vereadora não se deveria passar independente, deveria se demitir e seguir para o cargo que ela estava a executar, o segundo da lista, e a senhora ia então fazer o serviço de funcionária da empresa das águas que serve Coimbra. Portanto, não se enquadra nada aquilo que eu critiquei, critico e criticarei, não se enquadra na minha situação, porque eu não saí de costas com o partido, não saí de costas com deputados municipais, saí de costas a uma situação Mas só. A sua relação com Briana Batalha, que também está na Assembleia Municipal, não é boa? Ou já não era boa antes de sair? Não tenho que dizer que não era boa nem era má, era uma relação de deputados municipais, não por aí, não. Já quanto à sua intervenção numa reunião da Assembleia Municipal em que levantou suspeitas de possíveis incompatibilidades relativamente a pessoas do Partido Socialista da Zambuja, em que falou de alegada superposição entre cargos políticos, vínculos laborais ao município e funções em associações que recebem apoios financeiros da Câmara, entre algumas das pessoas destacadas está, por exemplo, Madalena Isidro, que é Presidente da Junta de Val do Paraíso e trabalhadora da Câmara, a Nuno Carapinha, chefe de gabinete do Presidente da Câmara e simultaneamente secretário da Junta de Freguesia, também aqui uma série de eleitos na Câmara, Silvino Lúcio, António José Matos, Ana Coelho e António Torrão, que fazem parte também de várias associações aqui do Conselho. Portanto, isto são acusações que mantêm. Passado este tempo. Sim, a minha obrigação, como a minha ou de todos os outros deputados municipais, a nossa obrigação é transmitirmos às entidades competentes, porque foi para isso que elas foram criadas, transmitir o que se passa no nosso Conselho. Poderão chamar queixas, mas quem me chama queixa a isto está errado, está muito errado, está redondamente errado. Trata-se de passar uma informação a quem de direito. Mas o que é que espera disto tudo? Já, portanto, fez esta exposição ao Ministério Público? Fácil. Espero que, se houver incompatibilidade, que as pessoas sejam afastadas dos lugares e que entrem quem tem que entrar. E, por outro lado, que eu, pelo menos, Carlos Fonte, não seja chamado ou aplicarem-me uma coima por eu ter conhecimento e não a ter transmitido. Porque se as pessoas estivessem atentas, porque acho que as pessoas deveriam estar mais atentas à nossa política local, a nossa comunidade deveria estar mais atenta. O que é que levou a avançar com estas suspeitas? Portanto, foi da sua própria vontade? Foi em concertação com outras pessoas do Chega? Não, isto tem tudo um princípio. Isto também era muito falado também por Inês de Louro quando era vereadora? Sim, isto tem tudo um princípio. Nós circulamos, como deve compreender, pelo Conselho, nós do Alto Conselho não vimos tanta vez à sede de Conselho, talvez porque temos onde nos servir mais perto, o Rio Maior, Cadaval e por aí fora, e não vimos tanta vez cá abaixo. Mas tudo isto para lhe dizer que já em 2021 esta situação tinha sido tratada, tinha sido feita. Portanto, que depois deu os frutos que deu. Disseram que não era incompatibilidade. Eu nunca vi documento algum nessa área. Esta situação agora
eu comecei a achar estranho, eu ouvia toda a gente falar, falava-se nos cafés, falava-se na pastelaria, pá, falava-se, íamos meter gasolina, ouvia-se o gajo da bomba, então, pá, o que é que se passa? Ouvíamos toda a gente falar, só que há sempre uma falta de... As pessoas não acompanham, não vêm às assembleias municipais, não vêm às reuniões de executivo e não transmitem isto. E nós, como eleitos, nós, como autarcas, temos por obrigação de o fazer. E foi nesse sentido que eu fiz. E digo-lhe mais, se eu estiver na política nas eleições de 2029, fazerei-o na mesma e mais bem elaborado. Desde que eu tenha uma pessoa que tenha a possibilidade... Porque também agradeço que me o façam a mim. Se eu tiver algo, façam um favor de me o fazer, porque é atempadamente que nós temos que resolver estas situações, porque a Sílvia lembra-se tão bem como eu, se calhar, ou melhor, porque está na informação, quando foi a situação do ex-presidente da Câmara, Luís Sousa, e o presidente atual, o presidente Silvino Lúcio, Silvino Lúcio, sim, disse bem, recorda-se perfeitamente de terem sido aplicadas coimas por não terem sido, não serem respeitados certos regulamentos. Aqui na questão da Presidente da Junta de Valdeparis, acha que ela devia seguir o mesmo caminho de Lúcio Costa e resignar ao lugar... Silvia, eu não acho ao nada. lugar na Câmara, não sei, ao emprego na Câmara? Não, eu não acho. Eu não tenho que achar, eu tenho é que temos um problema, porque aqui a questão que se põe é só uma. A senhora Presidente de Junta, quando está sentada, ela é funcionária da Câmara, como todos sabemos, é Presidente de Junta porque foi eleita, e tem por inerência um lugar na Assembleia Municipal. A questão que se põe aqui é só uma. Quando a senhora Presidente de Junta, porque encabe a votar todas as propostas, inclusive as propostas em benefício próprio da Junta que lidera. Quando a senhora Presidente de Junta levanta o braço para fazer o voto dela, eu quero saber em que é que ela vai votar. Se é nos seus fregueses, se é nos municípios ou se é na sua entidade patronal. Porque nós, a Assembleia Municipal, é quem fiscaliza a Câmara. Embora tentem passar cá para fora ao contrário, não. A Assembleia Municipal é quem fiscaliza a Câmara. Como é que a Sílvia se sentiria? Eu não sou capaz de posicionar, mas como é que alguém se consegue sentir estar a fiscalizar a Câmara Municipal e depois tem que exercer voto contra a entidade patronal? E na questão aqui do Nuno Carapinha ser chefe de gabinete do Presidente da Câmara e simultaneamente secretário da Junta de Freguesia da Zambuja, onde é que vê aqui a ilegalidade? Como sabe, as juntas de freguesia têm acordos com a Câmara Municipal. Tanto a posição do Sr. Nuno Carapinha na Junta de Freguesia e na Câmara Municipal poderá trazer influência ou a tal incompatibilidade. Se que essas coisas são muito difíceis de mensurar, não é? Basicamente. São difíceis porque, por vezes, as pessoas também não compreendem o nosso raciocínio, porque, sim senhora, ficaram alarmadas por terem sido nomeadas ou terem sido tocado no nome dessas pessoas, mas não perceberam porque é que foram tocadas. Porque nós temos que nos salvaguardar nós próprios. Mas não entende que isto poderá não ter grande resultado a nível da justiça, porque no fundo está aqui uma questão de moralização da vida pública, que as pessoas podem ou não seguir, é uma questão de percepção pública, de credibilidade institucional, Sílvia, que depois está nas mãos dos eleitores acharem bem ou acharem mal, não é? Se não tiver das entidades oficiais o relevo que deverá ter, ou a entidade, o entendimento que eu tive, para mim ainda bem, porque eu estou salvaguardado, eu estou deste lado. Eu estou deste lado. Ninguém me vai chamar o Carlos Fonte ou qualquer outro deputado e dizer-lhe assim, meus amigos, vocês sabiam, não deram conhecimento. Não, deu-se conhecimento, como se fez em 2021, princípios de 2020. E o facto de termos estes eleitos do órgão executivo também em tantas associações, tantas IPSS, isto no seu entender... isto acontece porquê, na sua opinião? Sílvia, o PS está há muitos anos no poder e o PS funciona tipo polvo. Isto são os perninhos do polvo, vai-se metendo em sítios, vai-se metendo pessoas de confiança nos sítios estratégicos para se ganhar votos. Aqui não há... Agora, se você me diz assim, chega ao pé e diz assim, Carlos Fonte, mas vocês agarram
tinham agarrado, vou falar agora, quando estava no Partido Chega, e metiam pessoas também nessas associações. Sílvia, não é fácil fazer isso, porque se nós formos, se a Sílvia analisar... Mas tem casos concretos de pessoas do Chega que até gostariam de fazer parte de um rancho folclórico, de uma casa do povo, de uma coletividade qualquer local e que não conseguem porque estão lá pessoas do Partido Socialista e a coisa está muito bem protegida nesse aspecto? Acho que a coisa não se deve pôr assim dessa forma. Pessoas com competência e capacidade para estarmos à frente, temos certamente, e sempre com disponibilidade para fazer. Mas naturalmente se convidam pessoas do PS, é isso. Não, acho que elas vão sendo sucessivas umas às outras. Sim. Acho que não é com os convites, acho que vão sendo sucessivos uns aos outros. Vou aqui falar um bocadinho da Associação Desportiva e Cultural de Tagar, que, como sabe, onde eu conheço. Quem estava a presidir a associação era o Sr. Mário Matias Morgado, e se o Sr. Mário Matias Morgado entrou o Ricardo Pereira, que por sinal é funcionário da Câmara Municipal. Portanto temos que, está a ver, é isto aqui que eu quero transmitir, um caso que é o único, não é o único, mas é o... Aqui o presidente da Junta Local de Zambuja referiu numa reunião da Junta que já tem pareceres de entidades como a CCDR e a ANAFRE que não confirmam estas incompatibilidades. Como é que reage? Sílvia, como é que eu vou reagir? Se já veio transmitir essa informação, por enquanto a mim ainda não me chegou nada. O que lamento, o que sei, foi precisamente aquilo que o Sr. Presidente da Junta transmitiu na Assembleia Municipal, que o Ministério Público estaria a começar a convocar os intervenientes e já recebeu informação. Se já recebeu a informação, eu lamento não me ter feito chegar, porque se essa informação me chegasse à minha mão, eu fazia precisamente aquilo que fiz com os e-mails quando dei conhecimento às entidades. Então a Sílvia talvez não saiba, eu quando dei conhecimento às entidades, eu mandei conhecimento tanto para a Câmara, como pela Junta de Freguesia, neste caso era a da Zambuja, a de Valparaíso não valeria a pena porque estávamos a falar com a Câmara, e eu dei conhecimento. Eu, se recebesse alguma informação sobre estes processos, eu, Carlos Alberto Fontes, se eu recebesse uma informação sobre estes processos, eu sentia-me na obrigação de dar conhecimento, tanto à Câmara, como a todos os intervenientes que eu tinha citado. Eu sentia-me nessa obrigação. Por outro lado, também já temos habituado ao Sr. Presidente de Junta fugir em certas situações que não são muito populares e são menos agradáveis. Por exemplo, vamos falar aqui um bocadinho na situação recente, a situação das hortas. O Sr. Presidente de Junta é um elemento da Proteção Civil, toda a gente sabe. Não se deveria, ou não se deve, descartar de uma situação dos animais, das hortas, não pode descartar. As hortas estão na freguesia do Sr. Presidente da Junta. Ele, como entidade Presidente de Junta, tem por obrigação de saber o que é que se lá passa. Se havia alguma coisa... Foi muito criticado agora na questão também das cheias, não é? Sim, foi bastante, e é um caso grave. Só que eu não posso me vir descartar de uma situação que está no meu território. Sou a entidade máxima do meu território, sou um elemento da Proteção Civil, não posso descartar isto para cima dos outros. A minha obrigação seria intervir, e tinha muitas maneiras de o fazer. Como já foi dito, o Sr. Presidente é um elemento da Proteção Civil. Não podemos culpar a Mara Oliveira, a ex-vereadora, não é o Sr. Torrão, nem é o próximo vereador. Aqui há muitos antes disto tudo. Se nós andarmos para trás, vamos lá chegar. E há de haver um depois. Sim. Agora, temos que ter a hombridade de dizer, eu também tive um bocadinho de culpa no cartório. Porque eu sou presidente da Junta de Freguesia da Zambuja, sou o André Salema, levou uma moção à Assembleia Municipal na tentativa de se descartar da situação, criticando a Câmara, criticando os hortelões, criticando os ex-vereadores do Pelouro, a Mara Oliveira e o Torrão, mas quando eu votei a favorável a essa moção, porque entendi
que foi uma situação muito grave. Entendi na altura, entendo hoje, não sei se amanhã entenderei na mesma, mas continuo a entender que foi uma situação muito grave com os animais. Deixaram morrer ali os animais, deixaram fazer aquilo tudo e mais alguma coisa, menos hortas solidárias. E depois deu nisto. Este jogo de empurra não funciona. Certo. Muito bem. Sr. Carlos Fonte, Diga-me. aqui ainda dentro daquilo que é o Chega, a Inês Louro, que foi a cabeça de lista do Chega à Câmara, não assumiu o seu lugar de vereadora no município e temos hoje uma eleita, Ana Sofia Pires, com um desempenho a anos-luz, isso é mais do que notório, de Inês Louro. As despesas de alguma oposição que se vai fazendo está nas mãos do PSD. Na sua opinião, esta decisão de Inês Louro veio de, em definitivo, fragmentar o Chega em Zambuja, para não dizer pior? O que é que achou? Silvia, eu não vou... Precipitou-se Inês Louro no meio disto tudo? Não. Como deve calcular, eu tomei conhecimento dessa situação muito antes dela suceder. E digo-lhe mais, quando ela tomou a decisão de não, se não ganhasse, de sair, eu nessa altura ponderei em fazer precisamente o mesmo. Falei com algumas pessoas que me apoiam e que por vezes estão por trás de mim e que me ajudam em certas e determinadas coisas. Perguntava qual era a opinião. São pessoas que têm confiança na minha pessoa e eu tenho confiança nelas e são pessoas que me apoiam. E eu fui perguntar o que é que achavam, vocês, como é que é? E eles entenderam que não deveria fazer. E eu tomei posse normalmente. Quando fui contactado pela doutora Inês Louro para regressar, isto poderá haver quem não goste disto que eu vou dizer, mas até fiquei um pouco satisfeito por isso. Porque, como sabe, em política também somos amigos, também criamos amizades e eu fiquei satisfeito. Por ter mudado de decisão, nessa altura até me foi falado, já noutro fórum, que havia alguém do partido muito acima, quando digo muito acima é mesmo no topo, ali perto, que não André Ventura. Pois não vou confirmar. Logo abaixo. Que pressionou bastante a Inês para ela continuar com o projeto. No entanto, minha opinião, por má vontade dos elementos da nossa Câmara Municipal, não aceitaram o argumento da doutora Inês Louro. Poderia não ter feito, porque ainda não tinha sido convocado ninguém para tomadas de posse. E mais lhe vou transmitir. Porquê que, na sua opinião, o facto de, portanto, Silvino Lúcio ter uma oposição de pão de pauperada, porque, portanto, enfim, a eleita do Chega faz a oposição que faz, que é muito tímida, e de que maneira é que isto poderá também condicionar, no fundo, a necessidade de escrutínio de uma Câmara, de um partido que está há tanto tempo no poder? Teme que isto possa ter aqui efeitos nefastos, que poderão não ser vistos agora no curto prazo, mas a médio e longo prazo poderão ser vistos por esta falta de escrutínio? Deixe-me só primeiro acabar aqui, sobre a Inês Louro. Já falamos sobre Sofia. A doutora Inês Louro, eu ainda hoje tenho dúvidas se tivesse seguido para o tribunal, se não viríamos a ter uma situação muito crítica para o nosso concelho. Se houvesse alguém que lhe desse razão, a dimensão que isto podia vir a tomar. E aí, eu fui um dos primeiros a apoiar a doutora Inês Louro para não seguir para o tribunal. Mas tenho dúvidas, se ela não seguisse, não vínhamos ter aqui uma situação muito caricata. Quanto à escrutinação. Ao escrutínio. Ao escrutínio. Sílvia, mais tarde isso vai se revelar. Porque eu tenho a certeza que isso vai se revelar. E até lhe vou dizer mais, que vai haver situações mais tarde que vão servir de armas de arremesso
Temos o PSD, mas no fundo são dois partidos da oposição. São dois partidos, mas vai-se revelar mais tarde. Vai-se revelar e acho que até no futuro próximo, não tão longínquo como aquilo que se possa E como imaginar. é que vê o futuro do Chega? Porque, no fundo, portanto, haverá eleições em 2029, o Chega está como está no Conselho, continua a ser militante do partido. Como é que vê o futuro do partido aqui em Azambuja? Sílvia, o futuro a Deus pertence. E o que hoje é, amanhã poderá não ser. Como aquilo que hoje não é, amanhã poderá ser. Eu acho que ainda falta muito tempo até lá. E também estou convicto, tenho esta convicção para comigo, que quem representa o Chega no Conselho de Azambuja vai saber dar a volta a esta situação. Acho que tem muito por onde trabalhar. Acho que temos bons militantes no Conselho, acho que temos bons apoiantes, agora temos que chegar até eles. O facto de ser independente na Assembleia significa que está contra o Chega também? Não, erradamente. Eu deixei de representar o Partido Chega precisamente para aquilo que transmiti, mas a minha convicção, a minha representação em Assembleia Municipal... Mas vai votar muitas vezes, se calhar, contra algumas propostas apresentadas por elementos do Chega na Assembleia, ou não? Logicamente, se eu não estiver de acordo com elas, fazeria a mesma coisa que se estivesse no Chega. Se estivesse no Chega, e a Silvia deve-se recordar perfeitamente bem, temos aqui um processo, uma vez sobre a Cécia, e outra, acho que, sobre o interesse público do Lidl. Não sei se recorda. Sim, sim. Onde a nossa vereadora, na altura, doutora Inês Louro, votou contra esse interesse público, e nós na Assembleia Municipal, não me recordo se me abstive de votar, mas tenho a certeza que até votei favoravelmente, juntamente com a Fátima Pinto, que acho que não é agora que poderá haver um sentido de voto diferente, porque nós não temos que ter... A Assembleia Municipal fiscaliza a Câmara Municipal. A sua opinião, Briana Batalha, é a melhor pessoa para estar à frente do Chega da Azambuja? Não me compete a mim fazer esse julgamento, Sílvia, porque ficaria mal eu estar a julgar. Acho que isso... acho que o partido é que a distrital é que deve tomar, Mas como queria que ela não... Portanto, expôs o comportamento da Briana Batalha junto da Nacional. A minha parte que eu tinha que fazer está feita. Também não a considera a melhor pessoa para governar os filhos do partido aqui. Fica a critério da distrital. A distrital é que terá que resolver esse problema. Eu fiz o que me entendi que deveria fazer e que me estava a sentir, que não me sentiria bem perante o meu eleitorado, o eleitorado Chega, estar numa Assembleia Municipal com uma líder bancada à minha frente com uma situação destas. A distrital é que terá que resolver, o partido em si. Eu, para mim, o que tinha a fazer já fiz. Muito obrigada por ter estado hoje aqui connosco. Obrigada. Eu é que tenho que agradecer, Sílvia, sempre ao dispor.